Boa tarde, senhoras e senhores. Com esse pequeno atraso de exatos 10 minutos, tivemos um pequenino problema técnico aqui, mas que nada que vai nos atrapalhar. Bom, vamos começar com mais uma série dessa live, questões polêmicas do imposto de renda pessoa jurídica, mais uma vez com grandes nomes do assunto, com grandes conhecedores do tema, pessoas que já fizeram outras vezes lives que nos prestigiam aqui, outras pessoas novas que são sempre muito bem-vindas, né? Aí eu dou as boas-vindas aqui ao professor Rodrigo Maito, que ele é mestre, doutor em Direito pela USP, ele é diretor e professor do IBDT, sócio de Dias Carneiro e advogado. O assunto que ele vai tratar hoje é impactos da crise na apuração do imposto de renda. Professor Rodrigo, seja sempre bem-vindo. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Professor Luiz Eduardo Schwerer, que já veio aqui outras vezes, sempre nos prestigiando, ele que é advogado, professor titular de Direito Tributário da USP, vice-presidente do IBDT. O assunto que o professor tratará hoje são os aspectos importantes do juros sobre o capital próprio. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Professor Elide Bifano, também, mais uma vez, nos prestigiando. Ela é advogada, doutora e mestre em Direito pela PUC, e a professora Elide vai tratar do assunto ganho de capital na redução de capital. Professora, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Pela primeira vez aqui também, o professor Ramon Tomazella, ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, LLM em Viena. Ele vai falar sobre ágio e contraprestações contingentes. Ramon, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez. E a Cristiane Costa, ela é ex-vice-presidente do CARF, ela é mestre em Direito Tributário, ela é sócia do escritório Tomazinho Monteiro, Belangeiro e Jorge. Também primeira vez, seja muito bem-vinda, Cristiane. Ela vai falar sobre subvenção para investimentos. E aqui comigo, a Nereida Horta, também já veio inúmeras vezes aqui, conosco aqui presente numa, né, nossa parceira, ela é advogada e mestranda pelo IBDT e ela é ex-conselheira do CARF. Nereida, um prazer mais uma vez tê-la aqui. Pedro Anan, também, nosso amigo de sempre aqui, advogado, especialista em direito, ex-conselheiro do CARF também, eles serão os dois debatedores. Bom, quem acompanha aqui sabe, basicamente, os palestrantes falarão de 10 a 15 minutos sobre os temas. Quem quiser, manda aqui as suas perguntas, suas considerações. Ao final, teremos aí um debate com as dúvidas encaminhadas aos professores e os debates entre todos nós aqui, especialmente direcionados pelos próprios debatedores e os próprios palestrantes. Nós vamos iniciar, então, com a professora Elide, depois eu passarei a palavra para o professor Rodrigo, depois o professor Schwerer, depois o Ramon, e finalizaremos com a Cristiane Costa, com todos esses assuntos. Bom, sem mais delongas, eu passo então a palavra à professora Elide Bifano com o assunto, com o tema ganho de capital na redução de capital. Professora Elide, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para a senhora, com a palavra, por gentileza. Boa tarde, doutor João, muito obrigada pelo convite. Eu quero, em nome daqui, me dirigindo especialmente saudando o doutor João, quero cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, bem como os que estejam nos assistindo e nos ouvindo. O tema que o doutor João me propõe é um tema que está na moda, né? Porque ele sempre esteve na moda e agora está mais na moda ainda, porque também faz parte da reforma tributária. Então, antes de fazer os comentários mais objetivos sobre a questão, eu só quero lembrar, a primeira coisa é que a questão da devolução de capital aos sócios, de redução de capital, ela vem prevista na lei societária, assim como no Código Civil, em duas hipóteses diferentes, compensação de prejuízos ou quando o capital se torna excessivo. Compensação de prejuízo não gera nenhum tipo de dúvida. O capital excessivo, a rigor, nunca foi regulado, nunca ninguém teve que fazer qualquer comprovação que eu tenha memória. Então, o capital excessivo ficará muito mais dentro da subjetividade dos próprios sócios. Dito isso, na metade do século passado, mais ou menos, a tributação, houve um histórico de autuações em cima
de devoluções ou reduções de capital que se concretizavam com bens. Por quê? Porque se discutia se esses bens deveriam ser entregues, deveriam ser registrados nas pessoas que os recebiam a valor contábil ou a valor de mercado. Então, havia uma discussão tributária em cima deles. A questão foi resolvida no antigo Tribunal Federal de Recursos, que disse que não havia ganho no momento em que se restituísse esses bens, se restituísse capital em bens aos sócios, de tal forma que essa foi a orientação a ser adotada. Ainda assim, a despeito da orientação do Tribunal Federal de Recursos, ainda havia autos de infração e a questão só foi efetivamente resolvida quando sai a Lei 9249, que admite 2 critérios para avaliação dos bens quando eles são entregues aos sócios a título de devolução de capital. Admite que a sociedade cujo capital está sendo reduzido os entregue a valor contábil ou então a valor de mercado. Na hipótese de entregar valor contábil, nenhum efeito há na sociedade, visto que não vai haver nenhum resultado de contrapartida, em contrapartida de resultado não vai se registrar nada, então não há nenhum efeito. E o sócio recebe daquele jeito e, se houver ganho, ele o tributará quando realizar o bem, vender, enfim. Agora, se havia também a Lei 9532, desculpe, 9249, que ainda é vigente até hoje, ela é a que se tenta alterar. A Lei 9249 admite a opção entre o valor contábil e o valor de mercado. Se a sociedade opta por reduzir o capital entregando bem a valor de mercado para o sócio, ela reconhece a receita, ela tributa, e esse valor nunca mais será tributado nem na pessoa do sócio, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o tema acabou sendo resolvido do ponto de vista jurídico com a Lei 9249. Entretanto, o fisco não recebeu a legislação na sua inteireza e muitas vezes desafiou a comprovação, talvez da causa jurídica, da substância da redução, se havia alguma operação por trás que ensejasse um ganho subsequente, como era o caso de entregar um bem a valor contábil para o sócio e, na sequência, uma pessoa física o vendesse e tributasse esses ganhos a valor das alíquotas de pessoas físicas que são inferiores. Então, a questão toda começa a girar de novo em termos tributários, em cima do desafio do fisco de que se comprove a idoneidade, a seriedade da redução de capital. É legítimo que o fisco exija as comprovações, mas algumas coisas caminharam de uma maneira que foi até mais longe. Então, a gente tem posicionamentos do CARF, alguns favoráveis, outros desfavoráveis, e os que são favoráveis, eles sempre olham o conjunto da operação. Como foi reduzido, qual é o destino, o que se fez. Então, sempre que há uma associação de eventos em que da redução nós temos uma subsequente venda na pessoa física, essas são operações que acabaram sendo questionadas. Mas há algumas decisões do CARF interessantes porque elas não caminham na decisão no sentido de apenas alegar que há planejamento e assimilação. Elas apontam até mesmo que a operação fazia sentido que estava sendo feito, era legítimo, especialmente em cima da legitimidade de uso da lei. Então, esta lei traz eu diria, a 9249, ela traz uma solução para algo que já era muito antigo, tinha quase 30 anos, 40 anos de debates, desde a década de 40 ou 50 do século passado, e que acabou se resolvendo a despeito da gente ter aquela decisão do Tribunal Federal de Recursos, que, infelizmente, até se chegar nos tribunais, a gente tinha um caminho grande na esfera tributária. Mas, como muitas vezes a gente não fica tranquila com decisões boas e situações boas, a reforma tributária aí que está chegando, ela resolve mexer no assunto. E a gente tem duas coisas antes de falar até da reforma tributária, como ela quer tratar. Uma primeira é que, com a saída a adoção das novas práticas contábeis internacionais, a avaliação de bens a valor justo,
ela traz um componente novo nessa discussão. Então, se vai se reduzir o capital, entregando bens, considerando o valor justo ou não, e sendo valor justo, nesse momento seria o momento de tributação. Se prevaleceria ou não a Lei 9249 para efeito de cumprimento daquelas regras, ou se eu deveria tributar o valor justo. Do ponto de vista prático, a minha visão é de que o valor justo é um elemento que não afeta a discussão nem a Lei 9249, ela deve ser cumprida na sua inteireza, ou seja, qualquer outro elemento que não esteja dentro da conformidade de que eu posso usar o critério do valor contábil ou do valor, do valor de mercado, e só tributo na sociedade, não vou tributar na pessoa física ou na pessoa jurídica, me parece que não vai afetar essa discussão. Então, do ponto de vista da norma contábil também, me parece que a 9249 continua sem sofrer nenhum tipo de dano. Agora, a reforma tributária proposta no projeto de lei 2337, ela traz um componente diferente. Ela determina que na redução de capital, na devolução de capital em bens, seja adotado o valor de mercado. As primeiras vezes que eu vi valor de mercado na minha vida a ser adotado em reduções de capital, em qualquer transação, eram nas normas que vinham muito especialmente da Inglaterra. Eu tinha um cliente que era inglês, tudo que a gente fazia, os ingleses mandavam perguntar, é valor de mercado? Tem que ser valor de mercado. Porque se no Brasil não usar o valor de mercado, a gente acaba pagando imposto aqui também na Inglaterra, né, no Reino Unido. Então, algumas legislações fora do Brasil, elas usam como referência sempre o valor de mercado para essas operações. Mas aqui no Brasil, ela nunca prevaleceu e a 9249 nos deu proteção como uma opção. Mas a determinação do projeto de lei é no sentido de que seja o valor de mercado adotado nas reduções de capital. Em sendo assim, descarta-se o valor contábil. Eu acho que a primeira coisa que é a lei fazer a opção pelo contribuinte pode ser uma prática nas legislações estrangeiras. Não me parece que se coadune com o nosso sistema tributário. Também se dizer que vai tributar porque há um ganho efetivo e poderia ser mensurado, por isso que se determina que seja valor de mercado, também não me parece que eu tenha qualquer tipo de renda realizada. E aí a gente vai entrar numa discussão de qual é a natureza dessa redução de capital. O fato é que o sócio que tem uma participação societária, aquele ganho implícito, ele, embora se diga que é da sociedade, ele indiretamente já o tem. E quando ele substitui a participação societária por outro elemento, que é um fato permutativo, eu tiro a minha participação e substituo por outro bem, não me parece que, nesse momento, ele, de fato, ofere uma renda dentro dos nossos parâmetros. Então, a minha percepção é de que uma imposição de redução de capital a valor de mercado, como se pretende no projeto de lei, ela poderia encontrar algumas restrições dentro do nosso sistema, e aí fica para a gente, talvez, discutir aí na etapa que o João quer discutir. A outra coisa é que, se praticar o valor contábil, eu diria, é liberdade do contribuinte eleger qual é o valor que ele vai utilizar. Me parece que utilizar o valor contábil, a norma dispõe que, se eu utilizar o contábil, vai ser aplicado o valor de mercado, independentemente. O de mercado sempre, exceto se o contábil for superior. Ainda tem esse elemento a ser ponderado. Mas me parece que a hipótese aqui não é uma hipótese de uma realização de uma renda, embora se possa dizer que há uma alienação nesse elemento até permutativo, porque sai da sociedade e vai para o sócio, mas tenho para mim que aqui nós não teríamos elementos para exigir tributação do contribuinte. Então, ficaria, e é o que eu deixo aqui para a gente, talvez, eventualmente, sobrando tempo, discutir, qual é o panorama de uma norma dessa sendo aprovada, como é que o judiciário olharia para isso? Se a gente tem os argumentos suficientes para dizer que não tem uma renda realizada e que, de fato, seria, por parte do legislador, uma ingerência nos negócios privados. João, acho que esses são os elementos que eu queria apresentar aqui do tema, que para mim é o que interessa nesse momento, e fico à disposição para a gente discutir depois. Obrigada aí pela oportunidade e obrigada a todos aí pela paciência. Oi, eu que agradeço. Muito obrigado. Professor Rodrigo Maito, a palavra, por favor. Muito obrigado, João. Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite que me foi direcionado. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui do lado de pessoas que
eu tanto admiro, e obviamente que aqui eu vim mais para aprender do que com a pretensão de ensinar alguma coisa. Quando o convite veio, aspectos polêmicos do imposto de renda, escolha aí um tema para falar, né? E aí eu pensei, gente, aspectos polêmicos do imposto de renda, tudo é polêmico o imposto de renda. Quer queira, quer não, a gente está vivendo aí um momento em que todas as antigas polêmicas voltam, né? Foram ressuscitadas e eu optei por, de repente, fugir um pouquinho da reforma, porque eu já imaginava que os meus colegas aqui tratariam de alguns dos temas que estão palpitando aí, e optei por um tema mais genérico relacionado a impactos que a crise, que ainda não foi embora, né, para alguns setores a pandemia trouxe áreas muito favoráveis, mas para vários outros muitos problemas, né? Então, me ocorreu aqui falar um pouquinho, tentar sistematizar para fins de imposto de renda e também para fins de PIS e COFINS, né? Existem reflexos, nos casos de ajustes de preço, ajustes esses que podem ser tanto positivos quanto negativos, né? Então, a crise, toda crise, traz no seu bojo a necessidade, muitas vezes, de renegociações. Renegociações de contrato, seja para aumentar preço, quando os insumos, matérias-primas, enfim, sobem de maneira extraordinária, levando a uma onerosidade excessiva, algo que o nosso Código Civil, no artigo 478, prevê, inclusive, para fins de resolução do contrato. Então, nessas circunstâncias, a gente assiste, sim, tentativas de renegociação que vai levar a incrementos de preço, ou que vão levar, melhor dizendo, a incrementos de preço, como também a gente vê, talvez o que é mais comum, a necessidade de se conceder descontos ou mesmo de se incorrer, né, e aí não é uma necessidade, acaba sendo uma imposição, de se incorrer em perdas. Então, aqui a minha ideia é, muito rapidamente, colocar alguns comentários sobre esses ajustes de preço e também à luz de algumas soluções de consulta que foram noticiadas na imprensa recentemente, no contexto, por exemplo, de um mecanismo comercial importante, que é o cashback, né, ou medidas similares, que entra muito na linha de algo similar ao desconto, né? Então, a gente tem verificado aí nos últimos tempos uma proliferação desse mecanismo como uma maneira de atrair, de fidelizar, etc. Então, vamos lá, esse é o meu propósito aqui, sujeito naturalmente aos comentários e a questionamentos que podem surgir depois. Então, eu começaria com os ajustes positivos, incremento de preço. É natural, intuitivo imaginar que todo ajuste para cima vai gerar, por óbvio, né, a necessidade de se tributar esse incremento. Do ponto de vista contábil, eu posso até tratar isso de forma segregada, né, já que é superveniente a uma contratação original, mas isso vai levar à tributação naturalmente. E do lado de quem arca com esse sobrepreço, a despesa vai seguir, pela sua natureza, as regras gerais de dedutibilidade, se for o caso, e, naturalmente, também de tomada de crédito de PIS e COFINS, se estivermos falando de uma empresa optante pelo regime não cumulativo. Aqui não existe muito segredo, né? O que existe, sim, são discussão relacionada à aquisição de ativos, né, de investimentos, participações societárias, quando a gente tem, por exemplo, condições que, uma vez cumpridas, ensejam o pagamento de um earn-out, de um preço adicional, enfim, e nessas circunstâncias, né, quer dizer, posso ativar esse valor e reconhecer, se for o caso, a perda do valor no tempo por depreciação, amortização, o que for, ou não, né, se for uma participação societária, por exemplo. Acho que o Ramon, pelo tema que ele escolheu, eventualmente vai tratar disso, mas aqui existe talvez algum campo para divergência entre o tratamento contábil e o tratamento fiscal, onde, no primeiro caso, um complemento, um ajuste, poderia eventualmente levar a uma contrapartida em resultado, ao passo que, do ponto de vista tributário, seria custo com as consequências daí advindas. O que me parece interessante falar também,
agora, no caso dos ajustes negativos, né, são as vertentes relacionadas a essas reduções de preço. Então, do ponto de vista dos descontos, nós temos aquela classificação clássica em descontos incondicionais e descontos condicionais, né, ou condicionados, né, em que a primeira categoria, né, está na própria definição lá de receita bruta, é um montante que não compõe essa receita, está excluído para fins tributários. Os descontos incondicionais, que são aqueles que são concedidos previamente, né, ou seja, no momento da formação do preço, portanto, antes da concretização da tradição ou mesmo da prestação do serviço. Então, ex ante, sem que esteja condicionado a qualquer evento futuro, esses descontos, então, são consignados em nota fiscal. Aliás, esse é o entendimento das autoridades fiscais. O desconto incondicional tem que constar da fatura da nota fiscal para que sejam, assim, considerados e, portanto, não, a partir disso, não virem a compor a receita bruta e, portanto, serem tributáveis. E para isso temos várias soluções de consulta. A 34 de 2013 é uma solução de consulta muito citada, seja na doutrina, seja nos precedentes e em outras soluções de consulta mais recentes. Quando a gente fala dos descontos condicionados, aí a gente tem que entender de qual condição estamos falando, justamente para entendermos o momento da tributação. Se a gente está falando de uma condição suspensiva ou de uma condição resolutiva. E aí, os artigos 116, 117 do Código Tributário Nacional oferecem subsídios para entendermos o momento da tributação. A condição suspensiva, na medida em que há, como o próprio nome diz, né, um efeito ainda pendente de uma verificação, né, em função desse caráter de suspensividade, não há que se falar em realização de renda, não há que se falar em disponibilidade, né, portanto, não há efeito tributário, seja para imposto de renda, como também para outros tributos, especialmente aqui PIS e COFINS. Então, nesse sentido, a condição suspensiva ela só difere o momento, né, da tributação em função do implemento dessa condição, diferentemente do que ocorre com a condição resolutiva. Mas o importante é entender quais são os efeitos práticos tributários, né, então, para aquele que toma um serviço ou adquire uma mercadoria em relação à qual houve a concessão de um desconto, né, condicionado a algum evento, alguma, por vezes até o pagamento antes do prazo ou coisa do gênero, o entendimento das autoridades fiscais é na linha de que isso seria uma receita de natureza financeira. E, portanto, para esse comprador, né, que recebe esse benefício, ele vai ter que tributar esse ganho, né, esse acréscimo, já que ele tem uma redução do passivo, né, correspondente. Para o lado do vendedor ou do prestador do serviço, né, se o entendimento das autoridades fiscais é que esse desconto teria natureza financeira, então, de outro lado, também seria uma despesa financeira para quem concede, dedutível, portanto. Porém, se nós estivermos falando aqui de uma empresa que se encontra no regime não cumulativo, né, essa despesa, ainda que seja uma despesa financeira com efeitos tributários na outra ponta, não vai ensejar direito de crédito. E falando, então, desses descontos, eu entro aqui na figura do perdão, né? O perdão que não tem um regramento claro na legislação, mas tem interpretações de que o perdão teria um tratamento similar àquele concedido ao desconto condicional, né? Nós temos uma solução de consulta número 17 de 2010, que, a partir da qual as autoridades concluíram que esse perdão constituiria uma receita operacional, né? Portanto, um acréscimo patrimonial para aquele que é beneficiado com o perdão. Ok,
Só que eu diria que essa solução de consulta mereceria críticas, porque a gente tem que olhar a situação subjacente, qual a natureza da dívida originária? É uma dívida de natureza financeira? Então, a partir daí, a gente precisa investigar melhor antes de concluir tão rapidamente a partir de uma solução de consulta que seria uma mera receita operacional. Com relação ao cashback, né, nós temos também manifestações da Receita Federal, relativamente recentes, na linha de que, por se tratar de um esforço, né, do vendedor para fidelizar seu cliente ou para oferecer um benefício, aquilo seria dedutível como uma despesa operacional. Ou seja, teria um tratamento similar à chamada bonificação, né, que também vamos dizer assim, entendida ali na linha de um desconto condicionado, né, ou seja, a aquisição de determinado número de mercadorias ou coisa do gênero. Então, a solução de consulta número 205 de 2019 veio trazer esse entendimento. E do lado de quem recebe esse benefício, né, e nós temos uma manifestação voltada para a pessoa física, o entendimento é que, como isso é uma devolução de preço, né, ou seja, um redutor do preço, isso não seria um acréscimo patrimonial, portanto, não seria o caso de tributação. Me parece que as autoridades fiscais andaram de maneira correta no trato dessas questões. Já me encaminhando aqui para o final, até para não me estender e respeitar o tempo, eu finalizo aqui alguns comentários a respeito das perdas, né? A gente tem um regramento na Lei 9.430, artigos 9, 9A e 10º dessa lei, que contemplam regras a respeito da dedutibilidade das perdas, né? E aqui me parece que nós temos realmente um prato cheio aí para várias discussões, quando a gente faz o cotejo deste tratamento, que é um tratamento importante, porque contempla lá uma série de diretrizes para o reconhecimento da perdas num passivo que não é materializado, vamos dizer assim, não sai ali, ele está estático, porque o credor não recebe o preço, ainda que se esforce para tanto, né? Então, existem critérios em relação a valores, a quais os esforços que foram feitos para recebê-lo, ação judicial, cobrança administrativa, ou mesmo se o devedor entrou em dissolução ou falência, que seja. Não vou entrar nesses detalhes aqui por óbvio, mas me parece que surgem muitas questões relevantes quando a gente olha, por exemplo, uma recuperação judicial, onde a gente tem o chamado haircut num plano de recuperação judicial, que tolhe parte do valor dos credores, né? E isso, naturalmente, e de forma forçosa, leva, né, ao registro de uma perda. Mas, para o lado de quem se beneficia dessa perda, que é essa empresa em recuperação, não há um tratamento claro a respeito desse acréscimo, né? Ou seja, desse redutor do passivo. Então, existem questões muito interessantes que a gente tem vivenciado aí no nosso cotidiano profissional a respeito desses temas, em especial quando a gente tem credores estrangeiros, em que há variação cambial. Então, às vezes, mesmo com perda, existe ganho de variação cambial para o não residente, isso enseja tributação na fonte e uma série de questões semelhantes a esse respeito. Então, são essas as questões que eu preparei para muito rapidamente colocar aqui em discussão e, naturalmente, fico à disposição para avançar. Eu diria que, quando a gente fala da crise, né, tem outros assuntos que poderiam ser abordados, né? O próprio professor Chueire aqui escreveu um artigo sobre a possibilidade, né, de se deduzir as doações que as empresas fizeram no âmbito aí da pandemia. Eu mesmo escrevi um artigo coordenado aí, um livro coordenado pelo amigo Pedro Anan, que está em vias de ser publicado, a respeito desse tema. Então, assim, nós temos vários desdobramentos, mas aqui eu escolhi só pincelar esses em prol aí também de um debate mais focado e por isso agradeço novamente pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Por uma sugestão do professor Chueire, já que, né, houve aquele gancho,
Eu vou inverter e vou chamar o Ramon. Aqui a gente já conversou, tá certo? Então eu passo aqui a palavra para o Ramon. Ramon, seja bem-vindo aqui pela primeira vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, João, pelo convite. Queria também cumprimentar aqui a todos os meus professores e colegas presentes. E apesar de eu não ter combinado com o Rodrigo, no fundo eu também vou falar de ajustes de preços, mas no meu caso especificamente sobre os ajustes de preços nas operações de M&A, né, que envolve as contraprestações contingentes nas combinações de negócios. E eu achei interessante trazer esse tema para discussão, pois em cada caso concreto que eu acabo analisando, né, na prática profissional, a gente verifica situações diferentes e que trazem dificuldades na prática, então achei que seria um tema interessante para a discussão aqui com esse seleto grupo. E a ideia, né, das contraprestações contingentes é funcionar como um mecanismo contratual que auxilie na precificação dessas combinações de negócio, porque muitas vezes, na aquisição do controle societário, a negociação se desenvolve em um clima relativamente tenso, comprador e vendedor não discordam do preço da empresa-alvo e não têm a mesma perspectiva em relação à rentabilidade futura daquele negócio, e nesse contexto deixar uma parcela do preço subordinada a um evento futuro incerto, que pode ser o resultado futuro da empresa que está sendo adquirida, desempenho econômico, materialização de contingências, auxilia nesse processo de determinação do valor daquela empresa, né, na elaboração desse valuation. E esse evento futuro incerto, como o Rodrigo mencionou, eu não vou voltar aqui, ele pode ser uma condição suspensiva ou resolutiva que vai subordinar os efeitos de uma parcela do preço de aquisição daquela participação societária. Outro aspecto importante é que a contraprestação contingente ela abrange tanto uma possível complementação de preço quanto uma devolução de parte desse preço. E daí vem o potencial impacto dela na apuração do ágio ou goodwill e no ganho por compra vantajosa. Sob a perspectiva contábil, né, o pronunciamento CPC 15, no item 39, ele prevê que o adquirente ele deve reconhecer essas contraprestações contingentes pelo seu valor justo na data da combinação de negócios, desde que a realização do evento futuro incerto seja provável e que a mensuração seja confiável. Então, ainda que, sob o ponto de vista jurídico, os efeitos estejam subordinados à ocorrência daquele evento futuro incerto, para fins contábeis, se houver uma grande probabilidade de ocorrência desse evento, ela já é contabilizada naquele momento. Isso parte daquela ideia de uma visão mais prospectiva da contabilidade e não tão apegada aos efeitos jurídicos dos atos ou negócios. E essa mensuração inicial a valor justo, ela vai ser alterada porque ela é provisória, né? Ela vai poder ser alterada no implemento da condição, e o tratamento contábil ela basicamente depende de momento, né? Se for um ajuste dentro do período de mensuração, que é aquele prazo de 12 meses da aquisição da participação societária, então, ou seja, se a gente estiver falando de um ajuste retrospectivo com base em novas informações que foram adquiridas após esse evento societário, mas dentro do prazo de 12 meses, eu altero o PPA, né, o Purchase Price Allocation, e, consequentemente, eu altero o goodwill ou o ganho por compra vantajosa, e, diversamente, se for um ajuste realizado fora do período de mensuração, para fins contábeis eu reconheço esse valor diretamente no resultado do exercício. E no âmbito do direito tributário surge a primeira polêmica, né, que a gente pode tratar aqui, e que é a mais conhecida, né, das que eu vou tentar abordar. Surgiram dois entendimentos a respeito do tratamento tributário desses valores. O primeiro é basicamente seguir o que ocorre na contabilidade. Então, se a gente tiver diante de um ajuste que ocorre fora do período de mensuração, fora desse prazo de 12 meses de avaliação da participação societária, a gente trataria, né, então a adquirente trataria esse valor, esse pagamento adicional que é feito em virtude de uma contraprestação contingente, como uma despesa, diretamente no resultado do exercício, e essa visão partiria de uma ideia de que o legislador tributário absorveu o lucro líquido contábil
e os ajustes de adição, exclusão e compensação são apenas aqueles prescritos ou autorizados pela legislação tributária. Então, estaríamos diante do que o professor Ricardo Mari chama de sistema de exceções taxativas, e não havendo um ajuste específico na legislação, isso seria tratado como despesa também para fins fiscais. E o segundo argumento que é invocado está relacionado ao fato que o artigo 22 da Lei 12.973 de 2014, quando ele regulamentou o ágio pago na aquisição de investimento, ele trata do saldo do ágio na data da aquisição. E a ideia desse dispositivo era que, se você tem aquisição de participação societária num determinado momento com pagamento de sobrepreço, eventual teste de recuperabilidade ou impairment feito em relação a esse ágio não deveria reduzir esse custo de aquisição incorrido pelo contribuinte. Então, quando você tem a aquisição de um investimento avaliado pelo MEP, você tem a parte relativa ao patrimônio líquido, que é uma espécie de um custo dinâmico ou variável, porque ela depende da variação do patrimônio líquido da sociedade investida, mas o ágio ele ficaria congelado sobre o valor pago na aquisição. Então, o eventual impairment ocorrido entre a data da aquisição e o momento da efetiva incorporação não produziria efeitos para fins fiscais. Então, como o legislador congelou o ágio na data da aquisição, eventual contraprestação contingente não poderia alterar aquele ágio e, portanto, deveria ser deduzida como despesa. E a segunda visão, ela olha para a natureza jurídica do aumento ou da redução de preço, né, independente daquela denominação utilizada no contrato. Então, tendo natureza jurídica de ajuste de preço, e que faz o vínculo com a apresentação do professor Rodrigo, isso deveria ser tratado como custo de aquisição do investimento para fins fiscais, né? E o fundamento para justificar isso seriam basicamente, primeiro, a ideia de que não há uma justificativa razoável para tratar de forma diferente o preço à vista e o preço a prazo, né? Então, por que o preço à vista, que compõe o ágio, seria dedutível num prazo, por exemplo, de 5 anos da incorporação, e o preço pago a prazo numa contraprestação contingente seria dedutível imediatamente como despesa? Será que isso seria compatível com a igualdade? Eu seguir critérios diferentes de imputação temporal para valores que têm a mesma natureza jurídica? O segundo ponto é a questão da instrução normativa, né? O artigo 178, parágrafo 12 da IN 1700 fala que a composição do custo de aquisição respeitará a legislação comercial, mas considerará os impactos das contraprestações contingentes, sendo o seu tratamento tributário disciplinado no 196, e o 196 faz a referência ao artigo 117 do CTN, que trata justamente do regime jurídico dos negócios jurídicos sujeitos à condição, né? Então, para essa segunda visão, os efeitos das contraprestações contingentes deveriam ser incorporados ao custo de aquisição do investimento e, consequentemente, aumentar o goodwill ou reduzir o goodwill ou o ganho por compra vantajosa. E, além dessa discussão a respeito do tratamento tributário em si, né, eu acho que tem 2 outros pontos relevantes aqui para mencionar brevemente. O primeiro deles está relacionado aos casos em que o vendedor daquela participação societária ele permanece na sociedade-alvo que foi adquirido na condição de administrador. Então, em algumas operações de M&A, a cláusula de earn-out, né, que é a contraprestação contingente, ela prevê um pagamento adicional para o vendedor baseado no desempenho da empresa, mas exige que o vendedor continue à frente da administração da companhia por determinado período. E, nesse caso, surge a dúvida, né, de saber se estamos diante, efetivamente, de um ajuste de preço ou de uma remuneração paga ao antigo vendedor pelo desempenho, pela performance da empresa nesse período de mensuração do earn-out. E é claro que é muito difícil dar uma resposta clara e direta para essa situação, porque ela depende muito da análise do contrato e das particularidades do caso concreto, mas, na minha visão, há alguns aspectos que podem ajudar nessa análise, que primeiro seria olhar um pouco para a métrica do earn-out, para ver se ele reflete uma precificação do negócio em si, ou se ele está mais diretamente relacionado à performance empresarial do administrador. O segundo ponto seria verificar o que acontece se aquele administrador eventualmente sair
do negócio antes do período estabelecido no contrato, se isso reduz ou não o valor do earn-out, olhar o histórico de performance tanto do comprador ou do vendedor, né, se o vendedor eventualmente, se o comprador eventualmente não tem experiência naquele campo e quer manter o vendedor até ter uma maior experiência para administrar aquele negócio, se é alguma coisa transitória ou se é efetivamente algo relacionado a desempenho e performance especificamente, e comparar o earn-out com uma remuneração de desempenho arm's length, né, uma remuneração de desempenho de mercado, para verificar se o que está sendo remunerado é efetivamente desempenho ou é uma forma de precificação da participação societária em si. Porque muitas vezes essas cláusulas de earn-out podem ser até um mecanismo para diferimento do preço, né? Você paga um preço menor à vista e difere uma parte usando o earn-out. Então, analisar, comparar esse valor com uma remuneração por desempenho pode ajudar a definir essa questão. Na minha visão, na maior parte das situações, continuará sendo preços, mas, de certa forma, alguns escritórios no mercado utilizam esse aspecto para tentar reforçar aquela ideia de que eu posso deduzir como despesa e, com isso, ter, eventualmente, uma vantagem temporal na apuração do imposto de renda e da contribuição social. E o segundo ponto, bem brevemente, está relacionado às contraprestações contingentes com opções embutidas, né? Então, a gente pode ter uma operação de M&A em que eu tenho uma opção de compra, né, uma call, ou uma opção de venda, que é uma put, vinculada ao próprio contrato de aquisição de participação societária. E isso pode ser utilizado em operações de M&A em diferentes contextos, né? Uma empresa pode adquirir o controle societário e ter uma opção de compra do percentual remanescente dos minoritários ou não controladores, ou ela pode programar uma aquisição em estágio. Então, eu compro uma parcela pequena de participação societária no momento 1 e utilizo a opção de compra para adquirir o controle em um momento 2, ou o próprio vendedor pode utilizar uma put, né, uma opção de venda, para participar dos resultados do empreendimento por um período, mas sempre tendo uma estratégia de saída. Então, ele usa a opção de venda quando ele efetivamente decidir sair do negócio. E essa contabilização das operações com opções, ela é bastante complexa, então eu poderia dividir aqui bem brevemente em 3 passos, né? Um é avaliar se é um derivativo embutido ou um independente, né? O que a gente chama de freestanding. O segundo ponto, se for um derivativo embutido num instrumento financeiro regular, olhar se eu tenho que bifurcar o valor do instrumento financeiro do valor do instrumento derivativo, e a partir daí fazer a contabilização. Se for um instrumento financeiro regular, né, registrar como um passivo financeiro a valor presente e o derivativo a valor justo. E para o direito tributário, ainda que haja esse reconhecimento contábil em razão da probabilidade do exercício da opção no momento 1, no momento da aquisição da participação societária, na minha visão, eu continuo aplicando aquele regime jurídico das contraprestações contingentes. Então, se eu tiver eventualmente um prêmio relacionado ao lançamento dessa opção, o prêmio integra o custo desde já, porque é um custo para ter a opção de adquirir a parcela remanescente daquele investimento, mas o efetivo exercício da opção com a compra da participação societária ficaria sujeito ao regime das contraprestações contingentes. Acho que seriam essas as considerações que eu gostaria de trazer aqui para o debate, e agradeço de novo aí o João pela oportunidade. Obrigado, Ramon. Excelente. Professor Schwerer, com a palavra. Obrigado, João. Obrigado, João. Alegria estar com vocês, Nereida, Pedro, Elide, Rodrigo, Ramon, Cristiane. Que coisa boa estar com todos vocês. Elide, depois eu vou querer conversar com você sobre... Eu vi que você falou tanto do tema, eu achei que você ia falar da questão do inflacionário, que você não tratou disso. Eu acho que na redução de capital tem um problema de inflação aí, para a gente debater depois. Acho que você conhece essa ideia. Luiz, você tem toda a razão. Eu pensei em tratar do componente do ganho, mas achei que ia ficar extremamente pesado na apresentação. Mas a gente pode voltar na discussão. Acho que é muito relevante. Eu estou convencido de que, assim, se você tirar essa possibilidade de redução a custo, você vai gerar uma inconstitucionalidade nessa lei. É outra, além da que você apresentou. Não, além da só outra.
Qualquer ganho, hoje em dia, eu estou convencida que ele tem um componente inflacionário que não pode ser... Exatamente. E a redução a custo é a válvula de escape para evitar o problema. Mas, enfim, esse é a minha visão. Então, fico feliz que nós concordamos para variar, né, Lídia? Tem gente, João Paulo, que eu converso, e assim, converso para discordar, já sei que vou discordar. Com a Lídia, ao contrário, normalmente eu concordo com tudo. Então, eu falo sempre que a Lídia é uma pessoa muito inteligente. Então, bom, mas enfim, o assunto hoje é o tal do juro. Eu vou falar de moribundo, né? Vou falar de quem está morrendo, de quem corre o risco de morrer. Mas quem sabe, vai que não aconteça, vai que não passe isso. Mas falar do juros sobre capital próprio, alguns temas que me parecem importantes aqui nesses 10 minutos que a gente vai conversar. Primeiro é algo assim do passado. É algo que a Cristiane certamente até vai falar, porque ela tem culpa no cartório com relação a isso, né, Cristiane? Que é a questão de juros sobre capital próprio de anos passados, que eu não paguei naquela época, porque, por exemplo, eu não tinha lucros para pagar suficientes, eu tinha aquela trava dos 50% de lucros, então não paguei naquela época e resolvo pagar agora. E o CARF seguiu uma linha com a qual eu não concordo, buscando uma ideia de competência ou coisa parecida, para dizer, olha, se você não pagou no passado, perdeu a chance. É algo que me causa alguma estranheza falar em competência, já que eu não podia pagar no passado. Ou seja, a competência a competência do pagamento é quando eu determino o pagamento. Então, a discussão do regime de competência em si é estranha. Mas eu trago essa questão do CARF para tentar explicar, e esse é o grande ponto, ver que o CARF segue uma linha, que é a linha do nosso ministro Paulo Guedes, de que JCP é uma coisa horrível, é um benefício fiscal, é um favor que é dado, é uma coisa assim que só nós que temos, e como só nós que temos, é algo errado. Então, nós temos que limitar esse benefício, azar de você se não aproveitou o favor que o legislador dava numa época. O meu objetivo é dizer que não tem favor nenhum no JCP, ao contrário, é uma coisa extremamente razoável a remuneração do capital próprio. Esse, no fundo, é o tema de hoje, dizer, não há benefício fiscal. O legislador foi extremamente sábio ao fazê-lo. E se o fez antes de outros legisladores, nós temos que ter orgulho do nosso legislador. Por quê? E aí eu venho ao ponto. Qual é a natureza? O que é esse tal de JCP? Nada mais do que remuneração do custo de oportunidade, do custo de capital. Ou seja, o ponto que a gente deve entender é que se eu tiver duas empresas que têm um certo montante de capital e com esse capital geram um certo lucro, uma mesma atividade, tudo igualzinho, qualquer Zé Mané vai dizer tem que pagar o mesmo imposto. Elas são iguais. Geraram a mesma riqueza com o mesmo capital, por que vão pagar imposto diferente? Eu acho que há uma concordância plena no sentido de que o princípio da igualdade exige que duas empresas que geram a mesma riqueza com o mesmo capital têm que ter o mesmo tratamento tributário. Agora, se eu pegar essas duas empresas e fizer uma distinção, as duas vão usar o mesmo capital para gerar o mesmo lucro, mas uma vai buscar o capital dos seus acionistas e outra vai buscar esse capital de terceiros. Então, a diferenciação agora não é quanto ao montante do capital, nem a sua aplicação. É quanto à origem. A pergunta é, a origem do capital tem alguma relevância para saber qual foi a riqueza gerada pelo negócio? Não. A riqueza é a mesma, do mesmo modo. Só que, pela legislação tributária, tributária tradicional, quando o capital é de terceiros, eu posso remunerar esse capital, chamo de juros e deduzo. Quando o capital vem do acionista, eu não posso remunerar o mesmo capital da mesma atividade. Então vem a pergunta até de índole constitucional. É válido, veja, admitindo que existe o princípio da capacidade contributiva, que iguais riquezas tenham que ter igual tratamento, qualquer distinção entre contribuintes que geram igual riqueza tem que ter uma justificativa. E a pergunta vem, é válido adotar como justificativa para um tratamento diferenciado entre dois contribuintes a origem do seu capital?
É válido, pior, dar um tratamento mais favorável àquele que busca capitais de terceiros em relação a capitais próprios? A nossa ordem constitucional permite uma norma tributária indutora para que a empresa busque recursos do mercado financeiro, em vez de buscar se capitalizar? Eu penso que não. Eu não vejo, na ordem econômica, uma justificativa para eu induzir as empresas a se endividarem. A dizer, se você se endividar, você terá melhor tratamento tributário do que se você buscar recursos de seus acionistas, buscar se capitalizar. Justamente o contrário. Se eu tivesse uma norma tributária indutora para estimular a capitalização, me faria sentido. Eu estaria, na verdade, pegando o artigo 170, inciso 1, a soberania nacional, soberania econômica, eu estaria fazendo uma economia mais forte. Mas o inverso não vejo sentido. Portanto, eu estou convencido de que a isonomia, o tratamento idêntico a duas empresas que utilizam o mesmo capital para a mesma atividade é de ordem constitucional. A dedutibilidade do juros sobre capital próprio me parece que positivam a capacidade contributiva. Você vai me dizer, mas se é assim, por que muitos países não têm isso? Por que só o Brasil tem e coisas parecidas, esse tipo de discussão? Eu tenho para mim que, assim, eu não faço parte daquele grupo que acredita que, a partir da Constituição, eu consigo descobrir o que está no regulamento de imposto de renda. Eu nunca fui, não penso, eu não consigo pensar desse jeito. Eu penso que a Constituição tem princípios muito amplos e que podem ser concretizados das mais diversas formas. Então, eu sempre faço o contrário. Eu começo do regulamento, vou subindo para verificar se está conforme a Constituição. Esse é o modo como eu penso. Quando eu encontro uma conformidade, que é o caso, daí que eu faço o desafio. Se eu já concretizei a capacidade contributiva, se eu atingir uma igualdade maior, eu posso retroceder? Ou seja, eu já estou dando um tratamento mais igual àqueles que são iguais. Eu posso retroceder impunemente? Eu penso que não. Aí seria a proibição do retrocesso. Ou seja, na medida que o sistema tributário avançou para concretizar a capacidade contributiva no igual tratamento a dois empreendimentos que geram a mesma riqueza, ele já não pode retroceder impunemente. Ele precisaria ter uma justificativa para esse retrocesso. Então, por isso, vocês já perceberam, eu estou sustentando aqui que, se houver a morte da remuneração do capital próprio, haverá uma discussão de índole constitucional, se eu posso fazer esse retrocesso. Porque o ponto que eu insisto com isso, e aqui a Cristiane até saiu da imagem, veja que como ela não é boba, mas é bom lembrar que a Cristiane estava no CARF, então ela tinha o limite do CARF, ela também não podia discutir questões constitucionais. Cristiane, você está perdoada. Agora não tem mais nada de CARF, a gente pode falar à vontade em âmbito constitucional. Mas o ponto é, a legislação nossa não te trazia um favor fiscal quando ela autorizava ou quando ela autoriza essa dedução. Ao contrário, ela concretiza a capacidade contributiva. E interessante que o nosso legislador, o que ele fez, porque, veja, gente, é muito interessante, a pessoa fala assim, não, o JCP, o próprio Everardo diz, veio ali com uma história para compensar o fim do lucro inflacionário e coisa parecida. Não, desculpa, eu li a exposição de motivos. Se era essa ideia, não foi o que eles puseram. O que eles puseram claramente na exposição de motivos, e eu me lembro, essa barba branca tem uma razão, eu vivi, eu lembro bem daquela época, eu lembro de toda a explicação que foi dada quando trouxeram o JCP dizendo, não faz sentido que um acionista tenha o estímulo para pôr o dinheiro no banco e a empresa tem que ir ao banco tomar empréstimo. Eu me lembro bem da explicação, dizendo, veja, se a empresa vai ao banco, ela deduz os juros. Se eu ponho o dinheiro no banco, eu sou tributado a 15%. Pois muito bem, vamos tirar o banco. Para o acionista, tanto faz pôr o dinheiro na empresa ou pôr no banco, que a remuneração do capital vai ser tributada a 15%. Para a empresa, tanto faz tomar o dinheiro do banco ou do acionista, que vai deduzir do mesmo modo. Simplesmente se tirou o banco da jogada.
Essa foi a explicação. Com isso, se estimulou a capitalização. Daí vem aquela ideia, bom, mas então voltando ao tema do CARF, e com relação aos anos passados? Gente, o capital estava lá. Assim, o custo de oportunidade existia e eu tenho que remunerar aquilo. Havia uma trava, aliás, existe uma trava para a minha dedutibilidade. Eu só posso deduzir mais tarde, é a condição de em que momento eu posso vir a deduzir, mas a despesa em si, a remuneração do capital aconteceu efetivamente. E o legislador, olhando o texto da lei, não existe, desculpe-me, não existe no texto da lei uma ideia de que eu precisaria deduzir somente no ano específico em que houve o juros sobre capital próprio. Isso não está, a variação da TJLP daquele ano. Isso não existe na lei de modo algum. O problema é que eu só posso deduzir quando houver de lucros a pagar. É uma limitação, assim como eu tenho várias limitações, eu só posso deduzir prejuízos até 30%, e aproveitei outros anos. A questão de travas e a história dos 50% do lucro acumulado, 50% do lucro do exercício, é mera trava para a dedução de uma despesa que, insisto, existe. Então, na medida que eu reconheço que a despesa existe, porque o capital foi empregado, e eu tenho que remunerar esse fator capital, eu já não, assim, eu vou deduzir quando for possível por conta da trava. Mas não tem sentido, com todo respeito, mas eu não vejo sentido, pelo menos, em dizer só podia ter deduzido aquele ano, se naquele ano você teve prejuízo, azar o seu. Mas o capital foi utilizado. O ponto é, não é favor fiscal a dedução do JCP, é dedução de um fator chamado capital que foi efetivamente empregado. Se eu nego a natureza de favor fiscal e reconheço como remuneração do fator capital, não tem sentido mais falar em favor fiscal. Só para pensar, vamos dizer que eu tivesse uma lei, não tenho, graças a Deus, que dissesse que juros pagos a bancos só podem ser deduzidos por empresas lucrativas. E que se a empresa não for lucrativa, ela poderá deduzir esse juro pago ao banco quando ela tiver lucro. Tiradas as questões constitucionais em si. Ora, eu certamente iria ter os juros, porque o banco iria me cobrar o juro mesmo, eu viria a deduzir algum dia no futuro. Mas a despesa existiu, a despesa aconteceu. E eu só não deduzi naquela época que havia uma trava. Então não me venha falar assim, não, você perdeu o direito porque decaiu. Não, assim que eu tive a possibilidade, porque a competência é no momento em que eu delibero o pagamento. A competência não é essa, a competência é o momento da deliberação. Então me parece isso também. Então, para resumir, acho que deve ter passado os 10 minutos, é só dizer que não há favor nenhum na dedução do JCP, que é um direito do contribuinte, que, se revogado, como parece que vai ser revogado, dará aso, sim, a questionamento. E só para terminar, se é jabuticaba, eu até publiquei um artiguinho na Folha em que eu dizia que agora jabuticabas crescem na Europa. Porque na Europa, a União Europeia... Foi na Folha que eu publiquei isso. Agora tem jabuticabas na Europa. Porque a União Europeia, 27 países vão adotar um chamado ACI, que nada mais é do que o nosso JCP com uma grande vantagem. Eles dão um passo adiante, porque eles não exigem sequer que eu tenha lucros acumulados. Porque, aliás, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, a nossa legislação, ela é muito tímida, quando diz que eu só posso deduzir uma despesa que eu tenho se eu tiver lucros acumulados, ou reserva de lucros. No caso do ACI, eu vou ter a possibilidade de deduzir de qualquer modo, porque eu estou somente remunerando o capital que me foi empregado. Então, quer mexer no JCP? Mexa. Mexa para avançar. Mexa para nós seguirmos aquilo que está sendo feito em vários outros países, e que faz todo o sentido. Não mexer para revogar. Se revogar, nós vamos brigar. É isso, obrigado. Ô, João, posso fazer um comentário? Claro, deve. Toda vez que o Luiz e eu estamos juntos, um interfere na fala do outro. Eu falo, é como a Denise que interfere na vida dele e o Humberto na minha. Então, a gente se interfere. Eu queria fazer 2 comentários aqui. Um primeiro, Luiz, quando você fala, nem sei o que a Cristiane vai falar, quando você fala do regime de competência,
o juro é um fluir constante. Você só sabe quanto ele rendeu na hora que você para calcular. Por isso que não existe uma ideia, do ponto de vista financeiro, a gente que trabalhou muito com banco, né, Nereida? Não existe uma ideia de recorte. Ele é um fluir constante que você apura quando precisa, né? E o segundo é exatamente esse do procedimento inverso do que os países desenvolvidos estão fazendo. Nota 10, Luiz. É isso aí. Obrigado, Elide. Bom, Ele foi para Berlinda, né? tá sem som, Elide, o seu. Eu Tem que a não sei Cristiane foi para Berlinda. Ah, Ah, pois sim, é. agora eu ouvi. Não sei nem sei o que a Cristiane pensa. Me desculpe, é que o Luiz fez a referência, mas eu não sei, me perdoe. Agora ela fala, agora a Cristiane está com a palavra. Boa tarde, boa noite já. Boa noite, Cristiane, com a palavra. Tá sem áudio. Uh-uh. Melhor você voltar a falar como Sofia. Quando era Sofia, estava direitinho, Cristiane. Quando era Sofia, a gente ouvia. Depois Entra mudou no para Cristiane e não Sofia deu mais lá. certo. Luiz, você não desligou nenhum, né? Você não tem controle de nenhum microfone aí. João, você não tem controle de nenhum microfone. Não, é lá Enquanto com a ela Cris, mesmo. enquanto a Cris não entra, mas acho importante sempre esse ponto de vista que o Shirley traz, né, João? Que tanto o JCP até ágil, né, nunca é benefício fiscal, né? Então, esse entendimento equivocado que a gente tem visto em alguns julgamentos de algumas pessoas, próprio da Receita, de defender esse posicionamento que é totalmente equivocado, a gente tem que sempre combater, porque tanto o JCP quanto o ágil, né, são parte de negócio, o JCP é uma remuneração, né, então não é favor fiscal nenhum que está sendo feito por contribuinte, né? Então é sempre bom a gente deixar claro esse ponto, né? Pedro, bem lembrado, sabe por quê? Se você vai na reforma tributária, a parte das micro e pequenas empresas, eles tratam como renúncia. Vai na Constituição, é obrigação constitucional. Verdade. E eles põem como renúncia fiscal. Que isso? E interessante, né, Lídia? Tanto você quanto o Rodrigo, né? Levantaram 2 pontos, né? Da tentativa do legislador, né, do governo, de tentar legalizar, legitimar entendimentos da Receita de tributar algo que não é, né? Que nem redução do capital e o próprio perdão de dívida, né? De tentar legalizar a tributação desses benefícios, né? Desses institutos, né? Agora deu, Cristiane? Gente, eu entrei no celular agora, vê se vocês escutam. Pronto, Que a gente sim, tá ótimo. Me perdoem aí o problema, os vários problemas técnicos, né? Primeiro, João Paulo, Nereida, agradeço aí o convite por estar aqui hoje, é um prazer estar ao lado dessa mesa repleta aí de estrelas do direito tributário e da contabilidade, né? Professor Ramon, professor Elide, professor Chueire. Ai, calma, deixa eu fazer assim para eu olhar todo mundo, não esquecer ninguém. Professor Rodrigo Maito, Pedro Anan, um prazer estar aqui com todos vocês, né? Queria dizer também que eu sofri muito bullying nesse começo, viu, professor João Paulo? Fique registrado aí. Você sabe que enquanto o professor Chueire falava, uma hora eu sumi, que, gente, meu computador deu todos os problemas possíveis, e em um certo momento vocês todos congelaram. Aí eu estou acompanhando no YouTube, eu vi que o único congelado era eu. Aí eu falei, ué, então o problema sou eu. Aí eu fui abrir a porta. Quando eu fui abrir a porta, ele estava dizendo que ele não sabia o que eu achava da inconstitucionalidade do JCP. Professor Chueire, eu nunca julguei a inconstitucionalidade, né? Estava lá no CARF não pode, senão perde mandato, não é mesmo? E aí eu fui retomar aqui os acordes, viu, professor Chueire? A boa notícia para o senhor é que eu votava favorável à possibilidade da JCP retroativa, né? E ali na Câmara Superior, o professor Chueire, ele pega tanto no meu pé, tá vendo? Que nem ele olhou como eu votava favorável. E ali dava voto de qualidade naquele momento, naquela composição. Então, temos acordos de 2017 dessa matéria, a composição mudou completamente do lado dos contribuintes, mas pode ser que dê isso. Até eu fui olhar agora a jurisprudência atual, não tem jurisprudência ainda, mas é possível que com essa lei 13.988 esses casos sejam julgados favoravelmente aos contribuintes, né? Mas não seria eu, viu, professor Chueire? Não seria eu o contrário nesse caso. Então, o professor Elide também falou, não sei o que ela vai falar, todo mundo tem pavor de mim, né? Você vê que
O bullying aqui foi todo mundo, mas tudo bem, vamos em frente. Bom, eu trouxe para vocês, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha. Está escrito aqui, professor João Paulo, que o senhor desabilitou eu poder compartilhar. Acho que o bullying também é o do bullying organizador. continua, Cristiane, o bullying continua, hein? Olha só, você Vai. Vamos ver agora. Sendo perseguido aqui. Estou vendo, tá todo mundo atrás Deu? de mim. Vamos lá. Não, na tela inteira, a janela do aplicativo. Vê se apareceu. Não tá bom. Cristiane, está tão boa. Está tão bom, lê e depois, senão, ou então passa para o João apresentar o. Eu posso fazer isso, se nada der certo, porque a gente se atrasar muito. Agora acho que foi, olha. Vejam se apareceu. Em frente. Eu não tenho aqui os conhecimentos dos meus professores aí que me precederam, né? Por isso que eu faço uma apresentaçãozinha, só para ir lembrando dos pontos e falar para vocês aí, para não passar em branco, né? Vamos lá. Bom, eu fiz um artigo sobre esse tema com o professor Fernando Brasil, que está na Câmara Superior, que é da Receita Federal, né? A gente tinha muito julgamento lá após lei complementar, e a gente teve uma apresentação no seminário CARF, e no final a gente acabou fazendo um artigo, e aí muito do que está aqui está lá nesse artigo, né? Então, antes da Lei 11.638, né, as subvenções para investimentos não compunham o resultado do exercício e eram registrados diretamente em conta do patrimônio líquido, né? Isso se refletia na legislação do imposto de renda, não é tão importante. Muito importante nessa época, né? Existia desde 79, não nessa época, mas veja, muito antes, né? Existia esse parecer normativo 112 de 79, e ele fazia algumas definições, ele trazia algumas definições que basearam muitas autuações da Receita Federal. Então, ele distinguia a subvenção para custeio da subvenção para investimento, né? Mencionava que de investimento é que tenha implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, né? Ainda, esse PN, né, ele reproduzia um parecer normativo anterior, né, tratando da importância de investimento em ativo fixo, e, finalmente, ele falava da perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado. Então, isso pautou muitas autuações fiscais, o parecer era de 79, mas houve autuações até 2016, eu diria que a gente viu autuações desse período com esses, eu diria, com esses parâmetros do parecer normativo, né? Trouxe também uma solução de consulta de 2016, né, que, lembrando, né, a COSIT é um órgão técnico da Receita Federal e que subordina os demais componentes da Receita. Então, se tem uma solução de consulta dizendo algo, o fiscal, né, o autuante, né, vamos pensar o fiscal que está, o auditor fiscal que atua na Receita Federal de origem, ele não pode ignorar completamente essa solução de consulta, de alguma forma ele está vinculado a ela, né? O CARF não está subordinado à Receita, mas o fiscal sim. Então, dizia lá a solução de consulta que o crédito presumido de ICMS não constitui subvenção para investimento, mas mero benefício fiscal. Ainda que a mera intenção do subvencionador não caracteriza a operação como subvenção, necessário haver um projeto pré-aprovado e vinculação plena dos recursos, né? Então, tinha essa ideia de tudo que você tiver de subvenção, você deveria vincular isso à implantação ou do investimento, né? Ou desenvolvimento. Em 2016, né, antes da lei complementar, houve alguns julgamentos da Câmara Superior, 2016, começo de 2017, né? Então, lá nesse período, né, foi enfrentado pela Câmara Superior, né, 9101, são os acordos da primeira turma. Primeiro, se afastou esses sincronismos no caso de implantação de investimento. Você vai implantar um investimento, muitas vezes você vai ter o crédito presumido, você vai ter o reflexo lá na frente, né? Você primeiro instala o entendimento, depois você vai ter esse benefício, né?
Também entendeu insuficiente norma estadual prever critérios para implantação e expansão, sendo necessário prova do investimento, né? Então, nesse ponto, ainda se exigia a Câmara Superior lá por maioria, né? Até em alguns desses julgamentos não estava, porque estava em licença maternidade, mas se entendeu que tinha que ter mesmo a prova do investimento efetivo. O doutor André Mendes foi relator, e ele trazia planilhinhas que enfrentavam o investimento, né? Ainda, né, antes da lei complementar, se entendeu lá na Câmara Superior que seria dispensável a aplicação só em ativo fixo, né, que era um dos parâmetros lá do PN 112, né? Embora ali os votos dele, né, que de alguma forma prevaleceram nesses julgamentos, mencionavam o efetivo cumprimento do investimento previsto na lei estadual. Então, tinha essa exigência ainda se construindo, nessa jurisprudência se construindo. Bom, tudo isso foi mudado, né, com a 11.638, 11.941, né, que determinou que as subvenções para investimento transitassem pelo resultado do exercício, e o reflexo, quando a gente vai para a parte tributária, né, veio com a 12.973, que veio, né, trazer o artigo 9º e 10º, modificando o regramento aí das subvenções para investimento, e dando aquela benesse que foi acordada, que foi tão debatida no Congresso, quanto aos benefícios fiscais estaduais, aquele perdão que foi dado com relação aos benefícios à guerra fiscal, né, nesse contexto. E nesse contexto surgiu a possibilidade de validar aqueles antigos benefícios que não foram concedidos por convênio, com um registro de depósito perante o CONFAS, desses antigos benefícios, né? Então, dizia a lei, lá no artigo 9º, então, que o terceiro da lei complementar 116, que, mudando a 2973, né, que os estados deveriam publicar nos respectivos diários oficiais a relação dos atos normativos daquelas isenções que seriam validadas, e fazer o registro e depósito na Secretaria Nacional do CONFAS. Quando essa norma veio, os primeiros julgamentos na Câmara Superior foram sobrestados ou baixou em diligência, porque a gente não tinha o prazo ainda final para esse registro e depósito. Então, como a gente tinha uma lei que determinava um novo regramento das subvenções, mas ainda não tinha esse registro e depósito que, de alguma forma, tinha uma vontade do Estado em fazer esse registro e que a gente precisava conferir, né? Com relação ao PIS e COFINS, né, a Lei Complementar 160 previu que não integrariam as bases de cálculo as subvenções para investimento, tratando do regime não cumulativo, né? Então, essas foram as mudanças com a Lei Complementar 160. E aí a discussão que paira, né, ainda tem soluções de consulta, eu vou falar um pouquinho agora rapidamente, porque eu tenho pouco tempo, né, sobre justamente a interpretação desses dispositivos, né, quando você lê o artigo 30, parágrafo 4º, né, e esse é um dos que dá mais discussão, ele fala os incentivos, os benefícios fiscais, né, estamos falando dos benefícios fiscais e incentivos estaduais, né, serão consideradas subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Então, esse dispositivo, parágrafo 4º, ele deu uma leitura bem ampla, no sentido de qualquer incentivo ou benefício, ou ele deve ser interpretado de acordo com o caput, né? Essa é uma discussão que tem, né? E o parágrafo 5º, né, muito importante, veio prever que esse novo regramento, né, tipo, essa benesse de alguma forma, ou esse do parágrafo 4º, se aplicaria aos processos ainda não definitivamente julgados. Dentro da Receita, quando isso entrou em vigor, né, inclusive a gente teve um seminário CARF, que foi o professor Heleno, e foi uma pessoa da Receita discutir esse ponto, eles entendiam que essa disposição do parágrafo 5º não alcançaria qualquer processo não julgado, mas só aqueles processos em que houvesse lançamento correspondente a fatos posteriores à Lei 12.973. Afinal, esse parágrafo 4º e 5º foi inserido nessa lei, ele não poderia ir além disso. A terceira turma da Câmara Superior, por um bom tempo, julgou dessa forma com relação ao PIS/COFINS, dando efeito para todos os processos não julgados, mas desde que fossem fatos posteriores a 2014.
isso foi reformulado na jurisprudência atual. Bom, com relação aos julgamentos no CARF pós-lei complementar, né, a gente tem alguns, então, na primeira turma da Câmara Superior, de uma forma geral, sempre se atribui o efeito retroativo absoluto, no sentido de que fatos geradores anteriores a 2014, a 12973, também estariam abarcados pelo parágrafo 5º, então, tem acórdãos, esse 9101003841, e tem outros, né, que tratam de fatos de 2002, 2003, 2005, enfim. Então, dá esse efeito retroativo absoluto, né? Novamente, se afastou a exigência de se investimento apenas em ativo permanente, né? Tem acórdão, que é esse 9101000458, cancelando o IRPJ de um benefício no Rio registrado, depositado, que a partir de então a turma da Câmara Superior começou a conferir isso no site do CONFAS, que é público, né, tem o registro, o depósito dos atos normativos, então, tendo a intenção de expansão, né, tendo um ato estadual que estimula a expansão de empreendimentos, né, ou a implantação, e essa legislação estadual sendo registrada perante o CONFAS, né, tendo sido editada sem convênio, né, então, mas abarcada pela Lei Complementar 160, isso diante do registro e depósito, a primeira turma passou a admitir essa subvenção para investimento, né. Outros casos, né, 9101004196 é um benefício de Rondônia, eu acho, e a legislação estadual não previu estímulo à implantação e expansão, né, nesse caso o lançamento foi mantido, justamente por entender a primeira turma essa necessidade de estímulo, né, na legislação estadual. Então, outros acordos interessantes, esse final 276 e 336, eles tratam de investimento em pesquisa e desenvolvimento, novamente reforçando que não precisa ser ativo fixo, né, ativo permanente, enfim, e tem uma questão interessante nesse 336 sobre a retroatividade e alcance dela, porque os fatos eram anteriores, você retroage para aplicar o 4º, 5º, mas você não retroage para exigir reserva de lucros, porque mudou, antes era reserva de capital, passou a ser reserva de lucros, a forma de contabilização. Então, você retroage, mas não para exigir isso. Isso foi enfrentado nesse 336. Gente, eu sei que eu já falei bastante, mas está acabando, né? Recentemente, o CARF, como diante da pandemia, ele não parou, mas ele reduziu o valor dos processos julgados, né? Então, inicialmente era R$1 milhão, passou a R$2 milhões, 8, hoje a gente está em R$36 milhões. Então, por algum tempo, não se julgou subvenção para investimento, porque é mais difícil ter processo de valor tão baixo, né, dessa discussão. Mas agora já teve recentemente julgado pela primeira turma, a doutora Edeli era a relatora, né? Justamente ela reforçou, né, o descasamento entre o momento da aplicação do recurso e o benefício de subvenção para investimento, né, e mencionou que pode ser ativo fixo, outros gastos. Nesse caso, ela nem aplicou a Lei Complementar 160, ela falou que nem era necessário, mas, enfim, estão retomando o julgamento, parece que na mesma linha anterior, né. Bom, ainda é importante lembrar, né, que a IN, tem uma IN da Receita, que é 1700, acho que o doutor Ramon mencionou no dispositivo dela. O que eu acho tão importante a gente lembrar a IN, né? A IN, ela é editada, quem produz a IN é o secretário especial da Receita Federal hoje, né? Essa foi um secretário da Receita, ainda não era especial, né? Mas, enfim, o secretário, ele é a autoridade máxima dentro da Receita. Então, qualquer auditor fiscal e a COSIT não pode dizer nada diferente do que está na IN. Eles são subordinados a ela diretamente. Então, diferente do CARF, que está dentro do Ministério da Economia, mas não está na Receita. Ele não é subordinado à Receita, embora ele tenha auditores, né? O que essa IN fala e que eu acho que é importante, né? Ela menciona que não seria... subvenção, não poderá ser excluída na apuração do lucro, a subvenção recebida do poder público
quando os recursos puderem ser livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não houver obrigatoriedade de aplicação da totalidade dos recursos na aquisição de bens ou direitos, aí fala, aquisição de bens ou direitos, necessários à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, inexistindo sincronia e vinculação entre percepção da vantagem e aplicação de recursos. Então, essa IN, que ainda está vigente, ela reforça alguns critérios que não estão de acordo com a atual jurisprudência do CARF, né? Então, mas de alguma forma ela orienta fiscais que vão atuar, né? Então, a gente sabe desse descompasso entre o que está no CARF e o que hoje a Receita orienta, né? Tem umas soluções de consulta, essa primeira menciona o registro de depósito, que é aquilo que eu falei da lei complementar, né, para fins de reconhecimento do benefício fiscal, ela é de 2021, essa de 94, agora de 30 de junho, né, menciona que poderão ser deixados de ser computados na determinação do lucro real, desde que observado as subvenções pré-investimento, desde que tenham sido concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, né? Essa é a solução de 94. Solução, trecho do relatório, né? Quando o que o contribuinte esperava, né? Ele pediu ele entendeu que a exclusão se daria independentemente da efetiva utilização das vantagens financeiras decorrentes dos benefícios fiscais na aquisição de bens e direitos destinados à implantação e expansão de projetos. Então, ele pretendia ter uma interpretação mais ampla disso do que realmente foi dada, né, pela Receita. Bom, a discussão toda, eu já falei isso rapidamente, só vou lembrar, né, está justamente na interpretação do artigo 30 e no parágrafo 4º. Eu coloquei em vermelho, mais para facilitar, né? A leitura da Receita, e que foi a leitura da turma em alguns julgamentos que eu participei, quando ele menciona subvenções para investimentos, né, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações são coisas diferentes. Então, a subvenção para investimento seria sempre aquela concedida como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, de acordo com o caput do artigo 30. Quando você vai para o parágrafo 4º, que foi incluído pela lei complementar, e ele menciona de uma forma mais ampla incentivos e benefícios fiscais relativos ao imposto, que é o ICMS, né? São consideradas subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo, isso inclui o caput, né? Você interpreta o parágrafo 4º junto com o caput. O caput condiciona ao estímulo à implantação e expansão de empreendimentos. Então, essa leitura que alguns julgadores fazem no CARF, que a Receita tem se orientado, né? Enfim, solução de consulta, ainda estou terminando, 108, né? Também de agora de 30 de junho, né, menciona que se não houver nenhum ônus ao subvencionado de forma incondicional ou sob condições não relacionadas à implantação, expansão de empreendimentos econômicos, não há uma subvenção para investimento, que pode ser aí para fins de imposto de renda, né? Então, a linha da Receita tem sido coerente, eu acho, com o que está na IN, né? A gente tem que pensar assim, a COSIT se submete à IN, ela hierarquicamente inferior ao secretário, né? PIS/COFINS não cumulativos, só para a gente mencionar e lembrar aqui, né? Com relação ao cumulativo, a jurisprudência da terceira turma é bem tranquila, né? Sobre não se submeter à exigência de PIS/COFINS, e com relação ao não cumulativo, também se menciona nos acórdãos aí a observância ao artigo 30, né? Enfim, de uma forma geral, antes da lei complementar, a Receita Federal aplicava o PN 112, o CARF, a primeira turma, tem esses acórdãos já antes da lei complementar sobre necessidade da prova do investimento, não só ativo fixo, e relativizou a vinculação. Após a lei complementar, a Receita Federal continua exigindo os requisitos do artigo 30, inclusive estímulo à implantação e expansão, então não basta ser um crédito presumido de ICMS, por exemplo, deveria ter algum estímulo para a empresa, e exige a aplicação da totalidade dos recursos na aquisição de bens e direitos. Então, novamente, ela menciona aquela sincronia e vinculação, né, que acaba gerando muito auto de infração. O CARF, a primeira e a segunda turmas, asseguram a aplicação a fatos anteriores à Lei 12973, então, aquela restrição que inicialmente existiu na interpretação da Receita não está
não está sendo acolhida e não exige sincronia. Mas, no geral, a gente vê na jurisprudência que ele exige estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Então, na linha do caput, do artigo 30, naquela linha que eu mencionei. Então, no judiciário, acho que ainda não tem definição a respeito desse artigo, parágrafo 4º do artigo 30, mas, enfim, os debates ainda devem acontecer nesse ponto. Queria agradecer e estou aqui, vamos conversar agora. Quero ver o Sr. Chueira aqui falando que estou errado. Muito obrigado, Cristiane. Bom, vou passar a palavra para a Nereida. Depois eu falo para o Pedro. É muito quietinha, né? Está muito calada. Vamos lá, Nereida. Não, foi uma exposição interessante, né? Vários assuntos e polêmica do ICMS. Acho que em relação ao assunto da Elide, até na discussão da semana passada do Pleno, né? A Cristiane fez uma listinha que ela circulou pela internet. Tem uma súmula falando da questão acho que é o número de 176, deixa eu pegar aqui, que ela diz que você vai poder, se for descaracterizada, né, a redução, você vai poder compensar a pessoa física vai poder compensar o imposto pago requerido pela pessoa jurídica. É isso mesmo, Cris? É a 176, né? Que ela circulou. Isso, fiquei super feliz com essa súmula, Nereides. Foi bastante debatido nos primeiros casos de ganho de capital, porque a fiscalização ela desconsiderava toda a operação em sujeição passiva. Então, a pessoa física vendia o imóvel e tributava. E aí isso foi bastante debatido na primeira turma, mas se ele pagou e a gente está desconsiderando a operação por ele, né, o ganho de capital por ele, a gente pega aquele montante que ele pagou e abate do imposto. Então, os acórdãos saíram quando o contribuinte perdia, né, que eventualmente ele perdia por conta de situações fáticas específicas, ele tinha esse abatimento, então era um parcial provimento ao recurso, né? O que não é o caso, acho que de um dos últimos que foi julgado, que o contribuinte ganhou na Câmara Superior com voto da EDELI, né? E aí, assim, a gente, como contribuinte, vê o seguinte, Nereida, sobre esse ponto é importante. Na hora que o contribuinte ganha lá, eles mudam a lei, né? Então é isso. A bola é deles, né? Então, a gente do lado de cá tem que correr atrás para não deixar o dono da bola fazer isso, né? Porque essa súmula se aplica quando o contribuinte perde. Então, se eles entenderem, teve uma simulação, ou qualquer coisa que desconsidere a operação, né, o ganho de capital pela pessoa física, então você abate o imposto de renda, que é uma ótima notícia, né? Melhor do que nada, né, gente? Sabe que eu queria fazer uma observação para a Nereida, também para a Cristiane, até para a gente criar o debate. O tema aqui mais importante é desconsiderar tudo que se fez, né? Porque a construção da 9249 leva em conta o sistema integrado, né? Da pessoa jurídica, da pessoa física e tal. Então, desconstrói tudo, né? Para trazer essa novidade. Agora, a solução de devolver o imposto de renda está perfeita, Cristiane, só que é solução quinta-feira. Não sei escrever sexta-feira, como escreve? Não, então faz quinta-feira. Faz quinta-feira, isso aí. Então, vai na quinta-feira. Eu acho que aqui o debate, me parece, estou só fazendo uma consideração em torno da como cresceu isso, como era no passado, como o Tribunal Federal resolveu, como de novo reapareceu e o que se pretende agora. Eu acho que talvez o grande enfoque, se me permitem, é a gente debater se realmente cabe essa exigência. E o que o Luiz trouxe, uma coisa que a gente tem discutido bastante, que existe uma variação forte de inflação. Eu fui ajustar um contrato de um cliente, eu me espantei, Luiz, o índice do ano passado, IGPM, foi 24%. Então, quando você está falando de um ganho, você tem um preço. Até o valor justo, que tanto se discute na contabilidade, está cheio de inflação. Então, eu só queria fazer essa consideração. Virou uma correção monetária de novo, né? Que a gente precisa de ter, exatamente. Não, se e eu puder o ponto falar um pouco sobre isso, pode falar. Justamente esse é um ponto que eu pus nesse artiguinho, que eu estou insistindo com isso. Na pessoa, inflação existe, mas na pessoa física, quando tiraram a UFIR, lembra que existia uma coisa chamada UFIR? Quando tiraram a UFIR, mas falaram, mas vamos tributar o ganho nominal a 15%. Quer dizer, por que a pessoa física é tributada a 27,5% e sim 15%? Que é uma pela outra. Tributa 15% o ganho nominal
equivale aos 27 se fosse, é quase um pacto feito. Idem, aplicações financeiras. Tributa a 15, porque o ganho nominal a 15 vai pegar o ganho real, alguma alíquota equivalente. Ou seja, não é que a aplicação financeira é tributada reduzida a 15%. 15% é uma alíquota média para poder considerar a inflação. Alguma A pessoa jurídica não fizeram uma coisa semelhante. Não puseram uma alíquota. Poderiam ter feito, fazer o seguinte, olha, vamos pegar o ganho de capital, tira do lucro real e tributa numa alíquota de 15%, já que tem inflação no meio. Em vez de fazerem isso, falaram, não, a pessoa jurídica fica autorizada a transferir para a física, porque daí na física aplica essa alíquota. Por isso que quando falam que é abusivo eu reduzir o capital e vender em seguida, eu digo, não tem nada de abusivo. Eu estou fazendo o que o legislador me permitiu. O legislador falou, olha, já que eu estou tributando a 34% e já que tem inflação, joga para a física, porque assim se aplica 15%, que é uma alíquota média que vai considerar a inflação. Por isso que eu acho que é adequado. Não, e é isso mesmo. Acho que tanto o seu ponto em relação ao JCP como da Elide, né, é trazer o histórico por que isso foi criado. E, no caso do JCP, é mais gritante ainda que está todo mundo aplicando, e é uma conta que a gente, quando eu estudei finanças, mesmo na faculdade, quando eu tive aula de economia, é uma discussão que existe, você calcular o dinheiro do risco do capitalista, né, do acionista, e o dinheiro de quem está financiando. E, hoje em dia, está muito óbvio que você não pode prejudicar um em detrimento do outro, né? O banco não pode ser melhor ele financiar uma empresa do que o próprio dono, né? Então, e eu acho que isso, mesmo com as questões dos hibridismos, tal, que trouxeram, eu acho que está muito claro, acho que ninguém hoje tem dúvida quanto a isso, né? E, bom, em relação ao ponto estou repassando aqui cada um, do Rodrigo, Maito, eu acho que tem a questão do cashback que você trouxe, né? Tem muita discussão nessa economia nova, e muitas vezes você paga para um e recebe do outro, né? Então, onde fica difícil você chamar de reembolso, né? Então, foi muito interessante a discussão nesse sentido. E do Ramon, mais ainda, a questão do ágio, que eu acho que a gente o Brasil precisa esquecer dessa questão de benefício, porque a gente precisa de capital estrangeiro e a gente precisa incentivar isso, né? Eu não tenho muitas polêmicas a trazer, não sei se vocês querem discutir, Elide e Chueri, aquela questão que vocês inicialmente até tinham colocado que seria muito pesado para agora, não sei se gostaria de enfrentar. Sobre a inflação, né? Questão inflacionária. O do ganho, Luiz? O Luiz que o Luiz e eu... Ele já adiantou. A gente participa de alguns grupos, e se você olhar, esse exemplo que eu dei do IGPM do ano passado, que foi quase 25%, se você for ver a própria contabilidade, ela tem um CPC para as economias inflacionárias. Se em 5 anos chegar a 100%, você tem que fazer outros procedimentos. A gente não tem correção de balanço, não tem mais nada hoje em dia. Mas veja que o próprio valor justo que se atribui no mercado, ele tem um componente inflacionário, tudo é ajustado. E a colocação que o Luiz diz, você não considerou isso? Evidentemente, você tributar o ganho na redução de capital, na devolução de capital, você considerar que tem que ser a valor de mercado para tributar esse ganho, não existe ganho se a gente tirar os 25% do ano passado, por exemplo. Não é isso, Luiz? A gente está numa situação complicada aqui, eu acho que... E a minha dúvida vocês acham que é constitucional determinar que deva ser utilizado a metodologia do valor de mercado quando você não quer, nem pessoalmente, né, uma liberdade econômica, e se tem a base para tributar isso aí, que eu acho que não está nem realizado. Saiu o som. Pedro, quer falar? Não. Desculpa. Ela está colocando para debate, se alguém gostaria de falar. Olha, você acha que... Pode Rodrigo. falar, Rodrigo. Posso comentar? Eu só queria complementar, e sem oferecer respostas contundentes, mas se a gente não tivesse essa norma no sistema, a gente tem uma previsão, acho que na 7713, que o fisco pode arbitrar se ele considerar que as operações foram praticadas a preços que não sejam condizentes com o valor de mercado.
essa é uma questão, mas eu afastaria a aplicação dessa norma justamente em função do caráter de que numa operação societária existe um caráter permutativo, como a Elide muito bem colocou lá atrás, né, na apresentação dela, né? Afinal de contas, a própria legislação contempla uma série de hipóteses em que essas transferências não são tributáveis, porque não significam aí um acréscimo de riqueza nova. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho que merece destaque também, que talvez seja uma resposta que ainda nós não temos, porque o judiciário ainda não analisou de forma suficiente para debelar a questão, é a possibilidade de um planejamento tributário ser exercido de forma plena, né? Essa é uma questão que tem sido relativizada aí na jurisprudência administrativa, sobretudo, mas que é um assunto que ainda está a ser resolvido, né? Então, é uma etapa anterior. Enfim, são só esses comentários, mas estou em linha e de acordo com tudo que foi dito aqui anteriormente. Olha, só quero chamar a atenção, até o Marco Aurélio Greco, quando fala até o Marco Aurélio Greco, até o Marco Aurélio Greco reconhece o direito à economia fiscal. Quer dizer, se o legislador permite essa redução das duas alternativas, se existe uma racionalidade para isso, falar que eu não posso fazer, não, mas você ia vender, você passou para pessoa física para vender, foi exatamente o que eu fiz, o legislador me permitiu. Eu quero insistir nesse ponto, ele queria que eu fizesse isso, ele me deu essa alternativa. O Ramon levantou a mão. Diga, Ramon, fica à vontade. Um comentário bem breve sobre esse ponto da LID, e depois eu tenho uma outra questão para o professor Chueri, mas sobre o ponto da LID da redução de capital valor contábil, para mim, se essa regra do artigo 22 da 9249 fosse revogada numa reforma tributária, a gente voltaria a depender das regras de DDL, que o professor Chueri até comentou no começo da nossa conversa, né? Antes da existência dessa regra, eventual redução de capital a valor contábil poderia eventualmente ser enquadrada numa regra de DDL, e quando vê essa regra, houve uma derrogação parcial dessa possibilidade, mas com uma eventual revogação a gente poderia eventualmente discutir isso. Mas tem muitas situações em que, para empresas que não têm cotação pública, que é admitido que o valor contábil reflete, né, porque para a aplicação de DDL precisa ser notoriamente superior ou inferior ao valor de mercado, e que numa empresa que não tem capital aberto seria plenamente justificável o uso do valor contábil. Então acho que a gente voltaria a discutir DDL, e eu concordo integralmente com o que o professor Chueri colocou, acho que antes da gente começar aqui, ou foi uma outra live que eu assisti dele falando sobre isso, que eu que ele não teria nenhuma saudade, apesar de ter feito a livre docência dele sobre isso, não tem nenhuma saudade dessas regras, eu também não tenho, então eu preferia que o artigo 22 continuasse em termos de política fiscal. E meu ponto, professor Chueri, sobre a apresentação dele, embora eu concorde integralmente com a questão do não retrocesso e com tudo que ele colocou em relação ao allowance for corporate equity, e a ideia, eu acho que em termos de política fiscal, tributar o retorno anormal e permitir essa dedução do custo do capital é muito válida, mas quando eu volto para a questão da capacidade contributiva, os sócios poderiam continuar, mesmo em um cenário de revogação do JCP, eles poderiam continuar emprestando recursos para a sociedade via contratos de mútuos, né? E a gente tem uma grande distinção entre o regime jurídico do mútuo e o regime jurídico do capital próprio, tanto em relação a direitos de preferência na subscrição, quanto em relação às hipóteses de redução de capital, que a Elide já mencionou, né, que são o capital absorção de prejuízos, ou quando o capital é considerado excessivo, né? Essas diferenças, então, e aí vem a minha indagação, elas eventualmente justificariam uma distinção de tratamento entre o capital próprio e o capital de terceiros? Ramon, vamos lá. Os sócios poderiam fazer isso. O problema é que as empresas já estão capitalizadas. Então, na hora que... Eu tenho dois caminhos. Eu tenho aquela empresa familiar, empresa fechada, que vai reduzir o capital para devolver tudo para o sócio, e em seguida vai tomar o empréstimo do sócio. Daí vai lá para a Cristiane vai falar que houve simulação, que não era necessário, vai citar o caso Colgate, né? O caso Colgate, para dizer que não poderia pagar esses juros nessa situação. E caso Colgate, eu julguei embargos de declaração favoravelmente, professor Chueri. O senhor precisa ver mais os meus votos. O senhor
tem tanto preconceito comigo que vai ver o voto dos embargos de declaração. Porque o recurso especial eu não julguei, porque eu não estava na Câmara, mas os embargos eu julguei. É que naquela época você era mais dócil com o contribuinte, de lá para cá. Enfim. Mas eu falo o seguinte, o Carlos vai dizer que foi abusivo, porque nós estamos falando claramente, o que eu iria fazer? Eu iria reduzir o capital e iria buscar o empréstimo dos sócios. Na verdade, provavelmente eu iria falar assim, não, por 6 meses, pega no banco, depois pega do sócio e resolve isso. Olha que situação, que dor de cabeça você vai ter. E agora, e a companhia de capital aberto? Essa não consegue fazer nem isso, né? Daí eu vou ter empresas, de novo, contribuintes, com a mesma capacidade contributiva, gerando a mesma riqueza, com o mesmo capital, uns poderão tomar o empréstimo e outros não poderão tomar o empréstimo, e eu vou ter um problema. A solução que eu teria, em outras jurisdições, seria dizer o seguinte, bom, então ninguém deduz remuneração de capital próprio. Remuneração de capital. Juros são indedutíveis. Uma FINCAP nacional. Mas nós não podemos. Vamos combinar que eu acho que deve ser algum consenso entre nós que o artigo 43 do CTN não admitiria que eu tornasse indedutíveis juros necessários da minha atividade. Se a empresa for ao banco e tomar um empréstimo, nenhum de nós vai dizer, não, essa despesa é indedutível. Não dá para passar, acho que não passa de jeito nenhum a indedutibilidade dos juros pagos a terceiros da operação. Então, a alternativa da indedutibilidade não existe, sobra a alternativa de deduzir para todo mundo. Elide, por favor, você sempre tem a palavra. Luiz, queridíssimo, não esqueça que até a edição da norma que permitiu você deduzir o JCP, eles eram indedutíveis por disposição da Lei 4.506 e outras anteriores, principalmente Sim. aqueles juros de fase pré-operacional. Então, já havia ali uma previsão que não se adequava muito, concordo com você, com o nosso sistema. Agora, se você for ver, Luiz, a questão da sociedade emprestar, os maiores tomadores de recursos dos sócios que mais pagam JCP são os bancos. Você pode ver que o banco está pagando JCP adoidado, onde saiu até notícia dos bancos que estão remunerando bem. São os maiores pagadores. Os maiores pagadores, né? E veja, e o banco ele pode ter até outras escapatórias, ele não pode emprestar para o sócio, mas o sócio pode emprestar para ele. Eu vou lá e compro uma LCA no banco, estou investindo no meu banco e não tem nenhum prejuízo para isso. Então, você vê que as questões se contornam se você quiser contornar. Esse é o fato. Não tem justificativa. Eu digo que uma vez que a estrutura já está montada, que a empresa já está capitalizada, e ela é assustada com isso, então, eu tenho aquele que já era um player está com uma estrutura de capital. O newcomer, ele já vem com uma flexibilidade maior e não capitaliza. Eu tenho um problema, aí que é o problema que eu tenho, porque os dois vão gerar lucros com o mesmo capital, na mesma atividade, com tratamento tributário diferenciado. Isso me incomoda. Pedro, está muito calado. Bom, era isso Desculpa aí. Falou alguma coisa? Não, era isso, professor. Obrigado. Os contadores já olhavam isso de forma diferente. Lembra que a CVM manda você tratar isso como dividendo. Dividendo tributário. Desculpe, para fins societários isso é dividendo, não estou discutindo esse mérito. Mas para fins tributários eu tenho uma remuneração do capital. Isso é uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém tá discutindo a natureza societária do JCP. Claro que é dividendo para fins societários. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pedro? Perfeito. Não, eu queria paralisar todas, discussões de altíssimo nível, trazendo temas bastante relevantes, né? Achei interessante, né, o Rodrigo trazer essas operações novas, que é aquela coisa, é coisa nova, só que assim, né, a gente não pode aplicar o tratamento tributário, né, antigo, tem que se adequar ao sistema e aquilo que eu estava falando, a Receita tem que se adequar a esse entendimento. A posição do Ramon também achei bastante interessante, a questão do earn-out e do ajuste de preço dessas operações societárias. E você levantou bem, né, Ramon, a questão de analisar sempre o contrato. Em muitas situações que a gente vê, né, se combina uma coisa, só que no contrato se esquece de colocar, ou se coloca uma coisa totalmente diversa, e na hora que você vai apresentar a fiscalização, o fiscal vai se basear a atuação com base naquilo que está escrito, só que não foi aquilo que foi combinado entre as partes. E aí, para você fazer uma boa defesa e comprovar que aquilo não era, né, aquilo que foi combinado, aí fica difícil, ou às vezes nós, advogados, somos chamados para poder
fazer a defesa no momento que já está no recurso e já está em julgamento, né? Daí fica difícil, né? Eu queria discutir uma coisa, um ponto com vocês, né? Em relação à apresentação da Cris. A questão da subvenção de investimento, ok, nós temos a Lei Complementar 160, né? E temos a questão do artigo 30, que foi alterado, para o quarto você trouxe toda essa discussão que é importante. E eu sei que tem muitas empresas que pegaram o incentivo fiscal de crédito presumido de ICMS, de uma série de coisas, e aproveitaram e deduziram isso como se fosse subvenção de investimento, aplicando o entendimento de uma solução de consulta que já foi revogada, né? E aí fica a questão, o que dá para fazer, se dá para discutir ou não dá para discutir. Eu já vi alguns colegas escreverem, né, de continuar aplicando aquele entendimento da STJ, né, ou seja, que o STJ, naquele voto da ministra Gina Costa, né, que ela dá um entendimento como se fosse uma imunidade tributária, né, na questão da competência dos estados, né? O que vocês acham disso? Nós poderíamos aplicar, apesar que o STJ não ter julgado com base no artigo 30, né, nós poderíamos ainda utilizar esse entendimento? Sabe, Pedro, que eu até olhei hoje os julgados do STJ recentes, e tem julgados que eles estão mantendo a linha daquele lá e dizendo, eu não lembro os termos, tá? Independentemente da lei complementar, vale aquele entendimento. Então, a Fazenda tem perdido lá no STJ, né? A gente não sabe como, porque assim, tudo isso vai se construindo ao longo do tempo, né? Eu trouxe um pouquinho da jurisprudência, soluções de para mostrar que isso não existe um entendimento firmado e certo, as pessoas vão interpretando e construindo, até porque muda a composição e tudo mais, né? CARF muda muito a composição. Então, eu acho que é uma linha boa, com relação ao crédito presumido, os autos que iam para o CARF, muitos autos eram fundamentados só nisso. Isso foi reduzindo, então eles estão mudando um pouco a fundamentação, indo mais para dizer, não tem a vinculação e sincronia, isso ainda está lá e o STJ não enfrentou exatamente esse ponto, né? Mas se o STJ continuar nessa linha, como tem julgados recentes, talvez seja suficiente mesmo, né? Que é uma interpretação mais ampla, né? O Cristiane, o STJ tem dito até mesmo que sequer precisa escriturar a reserva, né? Falou, não precisa fazer coisa nenhuma. Eu vou dizer uma coisa, o raciocínio da Regina é brilhante. Uhum. É brilhante. Não E dá para reparar isso. Eu estou de acordo com o raciocínio. Me parece realmente que uma vez que que o Estado destina recursos a uma finalidade, a União não pode bulir com isso. É o lado reverso da imunidade, sim. Brilhante. Só tem um ponto que eu acho que, não sei se eu estou no mudo, não estou no mudo, que eu acho que é sempre importante, né, Pedro, que é aquele risco, né, o cliente tem que saber que tem um risco, né, a Receita tem solução de consulta com outra interpretação, então o risco de auto é evidente, né, por mais que tenha as razões jurídicas, enfim, que sustenta aí o outro lado, né? E tem também o seguinte, né? Tem aquele ponto, que é aquela velha história, né? Muitos casos eram julgados por voto de paridade, agora não tem mais, né? Então, acho que tem tudo isso em favor aí dos contribuintes, né? Eu concordo, que aí a questão da decisão, né, Cris? Ou seja, ou eu faço um mandado de segurança preventiva, me previno, vou discutir isso no judiciário, ou espero a atuação, percorro todo o caminho da discussão, sei que a tendência é não ter o sucesso, né? E eu vou acabar indo para o judiciário, né? Então, eu encurto a discussão ou alongo a discussão, né? Então, eu acho que isso é a questão da decisão, né? Perfeito. Nereida? Nada? Nenhuma consideração a mais? Não tenho, não. Eu concordo com tudo que foi dito aqui. Bom, faltam 3 minutos para as 7, quase 2 horas de live. Vamos encerrando então, né? Quero agradecer demais a todos aqui, mais uma vez, por essa aula gigantesca. Cristiane, muito obrigado pela primeira vez estar aqui, seja sempre bem-vinda. Ramon também, primeira vez. Rodrigo Maia também. Como sempre, Elide, professor Chueire, já estiveram aqui, sempre muito bem-vindos. Nereida, Pedro, grande abraço para todos, boa noite para quem não assistiu a live e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.